pessoal, tudo bem? Então vamos lá fazer nossas questões de direção defensiva, tá? Com o intuito aí de gravar bem, fixar a matéria, tá? Para ficar mais fácil no dia da prova. Então vamos lá. Se viessem questões assim, tá? Daqui para frente a gente vai discutir. Para evitar o ofuscamento da visão pelo farol alto do veículo em sentido contrário, o condutor deve tomar qual cuidado? Então, quando a gente estava falando na matéria lá, tem algumas coisas que a gente pode fazer para evitar aí. Se o cara tá vindo no mesmo sentido que eu e ele ligou lá o farol alto, além de dar um toque para ele, né, coisa que não é regulamentar, mas eu posso dar um toque para ele, porque às vezes ele simplesmente não percebe o que ele tá fazendo. Mas uma outra forma de desviar é o que? É olhar para a faixa de solo. Tá? E olha, pessoal, sinceramente, tem situação que a via ela tá tão danificada que às vezes não dá para você perceber. Né? Então você tem até que parar o carro. Mas a prova do Detran, que inclusive é o que é a alternativa correta aqui, ela fala o quê? Se a pessoa está no sentido contrário e ele me cegou, o que eu vou fazer? Eu pego e vou olhar para a faixa de sinalização de solo, tá? Essa que é a alternativa correta, tá? Por quê? Se ele estivesse atrás de mim, qual que ia ser o macete? Eu mexer no espelho, tá? No retrovisor, tem um esqueminha que eu mexo no espelho. E se não tiver esqueminha, se for daquele que não tem um botãozinho, você simplesmente vira ele para cima. Porque a princípio, qual que é a urgência? É você ver o que está atrás ou é você não ver o que está atrás? É você não ver. Então você vira para ele não te cegar, porque aquilo lá vai vir no seu olho e logo depois que ele sair daquela situação, você voltar o espelho ao normal, onde você consiga ter a visão total da traseira do veículo, tá bom? Então vamos lá. Quais das condições adversas contribuem para o fenômeno da aquaplanagem? Então, qual é a condição adversa? A condição adversa é a de tempo, né? De tempo de chuva, tá? Então, o que acontece? Vocês lembram lá da aula? Quando tá chovendo demais, pessoal, os sulcos, né? Que são aqueles vãos que tem dentro do pneu, né? Tem aqueles espaços onde percorre pelo menos é para isso, tá? Se você não saber para que era, se você não lembra da aula, tá? Se eu tô muito rápido, simplesmente ele não dá conta. Então, por isso que eu tenho que andar numa velocidade menor do que o previsto para a via, tá? Mesmo que comportar ali, ou que a legislação falar de 110 km por hora, mas é uma chuva muito intensa, vale mais a pena a gente ir numa velocidade menor, tá? Por quê? Para você não entrar numa aquaplanagem. É quando o pneu ele perde aderência. Tá? Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso em alguma outra questão para reforçar aí a denominação de aquaplanagem. Mas aqui ele está perguntando qual que é a condição adversa, que é a questão, aliás, é a condição adversa de tempo de chuva, tá? Muito bem. A ingestão de bebida alcoólica, o uso de drogas. Qual que é a condição adversa, pessoal? Condição adversa do motorista. Então, lembrando lá que as condições adversas, que são as questões que a gente está fazendo agora, né? É uma matéria que é bastante pedida. E por que ela é bastante pedida? Porque são situações que acontecem na vida do motorista que acabam incidindo aí num acidente de trânsito, acaba acontecendo um acidente de trânsito, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? A ingestão de bebida alcoólica, ela é uma condição adversa do motorista, tá? Então, é uma condição fora do normal. Se ele beber bebida alcoólica, ele não vai ter a mesma percepção que uma pessoa que não tenha bebido, tá? Então, essa daí acho que é tranquilo, né? Você não vai colocar que é condição adversa de via ou de
de carga o fato dele, né, ter ingerido bebida alcoólica, é do motorista. Né? Então, muito bem. São situações de risco que reduzem o atrito e, consequentemente, a aderência entre os pneus, dificultando o controle do veículo em frenagens, as seguintes condições. Então, o que ele está falando de novo da aquaplanagem, tá? Que reduz o atrito do pneu com o solo, o excesso de água e a condição adversa de tempo de chuva, tá? Então, você vê que outra questão aqui, mas ele... E tá atrelado, né? Quando eu falo da condição adversa de tempo de chuva, você já sabe que ele vai perguntar da aquaplanagem, tá? Quando o pneu ele perde a aderência. Muito bem. Chuva e freios deficientes são situações de risco geradas nas condições adversas relacionadas com o clima, né? Ou o ambiente e o veículo, certo? Então, muito bem. Outra aqui, a visibilidade do condutor que exige sua redobrada atenção é mais reduzida ao dirigir. Então, pessoal, ele está falando aqui de quando a gente está à noite, né, diminui a visibilidade. Quando a gente está na chuva e na neblina, são situações, todas as situações que diminuem aí a visibilidade, né? Então, essa daqui eu acho que é até difícil que a gente erre alguma questão na prova, né? Mas, por isso que é legal fazer bastante exercício, porque não tem, de qualquer jeito que vier, a gente já sabe do que se trata, né? Vamos para a próxima aqui. Então, pessoal, vamos lá? Aqui tem uma questão que ele fala assim, olha, o que a gente entende por condição adversa? Só, condição adversa é tudo aquilo que pode acontecer para que eu me envolva no acidente de trânsito, tá? Então, olha só, condições pessoais do condutor ou fora do seu controle que possam causar acidente de trânsito. Então, por exemplo, condições pessoais do condutor, sono, tá? Ou fora dele. Fora dele pode ser um animal na pista? Pode ser. Acaba acontecendo um acidente de trânsito, tá? Às vezes, muitas vezes ele consegue evitar, mas às vezes ele não consegue, tá? Muito bem. Vamos lá. Entre outras atitudes a favor da segurança, pode-se dizer que o condutor que pratica direção defensiva é aquele. Pessoal, aí ele vai colocar aqui que mantém-se atento a tudo que acontece no trânsito, que não mantém-se atento, que cumpre a legislação de trânsito, que descumpre a legislação de trânsito. Então, presta atenção. Sabe qual que é a direção defensiva? É claro que tem algumas coisas que você tem que saber, que você vai ter que estudar mesmo. Por exemplo, quais são as condições adversas, que é essa matéria que a gente está fazendo agora, os exercícios sobre ela e a gente fez a aula. É claro que você tem que saber quais são, né? Você não pode colocar lá, por exemplo, condição adversa de sono, essa daí não existe, né? Então você tem que saber o nome daquelas condições adversas, tá? Mas no geral, é muito fácil a direção defensiva porque a gente imagina o seguinte, é o bom menino e a boa menina no trânsito, né? Então, é fácil da gente entender o que é certo e o que é errado. Se você vive numa sociedade, você sabe o que é certo e o que é errado. Pelo menos na nossa sociedade você sabe o que é, né? Muito bem. Bom, vamos lá. Em uma situação de emergência, sendo necessário o condutor imobilizar o veículo na pista, que seja desprovido de acostamento, ele deve sinalizar o local adequadamente para evitar a colisão traseira. A ausência de acostamento é uma condição adversa de qual delas? Então, quer dizer, ele está falando que não tem acostamento, mas você precisa parar, não tem jeito. O fato de não ter esse acostamento é condição adversa do quê?
É do condutor? É problema dele? Não, por isso é condição adversa da via, tá? Então essa daqui é boa, né? Se você não prestar, sabe qual confundiria? Colocar do trânsito, né? Só que lembra que eu falei para vocês da via? Trânsito, lembra de congestionamento, de muvuca, né? Agora, da via é fácil, né? Da via é fácil da gente imaginar aclive, declive, buraco. Então, falta de acostamento, tá? Muito bem. O condutor que apresenta redução da capacidade para tomada de decisão, ele não pode consumir. Aí fala lá, o que ele não pode consumir, pessoal? Bebida e droga, é o que ele não pode, tá? Aí pode vir umas alternativas idiotas lá, mas é fácil da gente conseguir acertar uma questão dessa daqui, né? Então, é só ficar um pouco atento aí que você consegue fazer. Olha só, para entregar uma carga sem atraso, um condutor está dirigindo a muitas horas seguidas, sem qualquer descanso. Essa atitude representa a condição adversa do quê? Então, pessoal, o cara ele vai fazer uma entrega e ele tá com sono. Qual que é a condição adversa? Da carga? Porque tá falando que ele vai entregar uma carga. Não, né, pessoal? Condição adversa do motorista. Sono, fadiga, bebida alcoólica, droga, tá? Isso aí tudo condição adversa do motorista. Muito bem. A conduta adequada e responsável, caso o motorista ele ingira bebida alcoólica ou droga, qual que é? Então, das alternativas, pessoal, é claro, bebeu, tá? Se beber é infração de trânsito, então eu faço o quê? Não dirige, tá? Essa aqui é a alternativa correta. Eu não vou nem entrar em detalhes, né? Porque é desnecessário. Então, vamos cumprir, vamos se atentar ao que cai na prova, que é o que está na lei. O que está na lei você não pode dirigir, né? O condutor reinicia uma etapa de sua viagem em uma rodovia após ingerir uma refeição pesada em um dia ensolarado e quente. O excesso de comida, o calor e a monotonia da viagem pode gerar algumas condições adversas relacionadas ao condutor e contribuir para o acidente. Qual é o nome da condição?